é um projeto coordenado pelo Núcleo de Comunicação e Extensão da Faculdade de Comunicação da UFBA, e tem como proposta ser esse espaço de integração de alunos, professores, servidores da faculdade durante esse período que as atividades estão suspensas, né, por conta da pandemia de coronavírus. Hoje à tarde, a gente está com as jornalistas Lívia de Souza Vieira, que é editora da newsletter Farol Jornalismo e também professora da Facom, da UFBA, e com a Clara Helstal, produtora e editora de conteúdo, formada pela Facom também. Também não, formada pela Facom. A Lívia, que é professora na Facom. E aí, só lembrando, então, que para quem está aqui participando, né, que a gente está gravando essa atividade, esse debate, ele vai ficar disponível a partir da semana que vem no YouTube da Facom, e hoje, agora, ao vivo, segue pelo Facebook. Quem quiser fazer perguntas, pode usar a ferramenta do chat aqui da plataforma. E aí, então, hoje à tarde a gente vai falar sobre a popularização dos podcasts de jornalismo. E antes de começar e passar a palavra para nossas convidadas, eu convido a professora Suzana Barbosa, que é diretora da Facom, para dar as boas-vindas. Olá, boa tarde. Bom, mais uma vez estar aqui. É uma saudação breve e rápida. Muito bom recebê-la aqui, no caso, Carla, mais uma egressa da Facom participando conosco no Em Casa com a Facom. Já tivemos a Milena e outros jornalistas também na semana passada. Então, aqui eu deixo desde já os agradecimentos, e também às professoras Lívia Vieira e Ivanise Riobig de Andrade, que é também coordenadora do Núcleo de Comunicação e Extensão da Facom, que está executando esse projeto Em Casa com a Facom, que já começamos já desde o final de abril, né? E estamos entrando aqui, começando julho, e esperamos com mais atividades para este mês e no próximo. Essa é uma atividade de extensão, e acho que, então, o tema dessa tarde é um tema bastante interessante, já que o podcast, segundo alguns, né, ontem eu participei de uma palestra da Associação Nacional de Jornais, uma pesquisa que foi apresentada pelo Kantar Ibope, e informando justamente que podcast, ele adquiriu esse status, digamos assim, de um novo rádio. É a forma como as pessoas, o público em geral, e é algo que realmente tem crescido, as pesquisas demonstram isso, e vocês vão certamente abordar melhor aqui, a Lívia no caso. Muito bom tê-las todas conosco, e agradeço a todos que estão aqui acompanhando mais uma roda de conversa no Em Casa com a Facom. Obrigada. Obrigada, Suzana. Então, vamos começar, né? Vamos ouvir, primeiramente, a professora Lívia Vieira, que é jornalista, formada pela Universidade Federal Fluminense, doutora e mestre em jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina e professora da Facom, na Universidade Federal da Bahia. Como eu já falei, ela é editora da newsletter Farol Jornalismo. Alguns de vocês já devem conhecer, ler e acompanhar, então ela vai poder falar um pouco sobre esse trabalho do Farol. E tem trabalhado aí, tem pesquisado as transformações da produção jornalística dentro desse ecossistema digital, com ênfase nas questões éticas. Lívia, com você. Obrigada, vocês estão me ouvindo? Sim. Obrigada por estar participando aqui com vocês, obrigada, Ivanise. Para mim é um prazer enorme estar participando dessa live. Eu sou professora recém-chegada na Facom, né? Então eu comecei mesmo em maio, então recém cheguei. Não conheço meus colegas ainda pessoalmente, né? Não conheço os alunos pessoalmente ainda, então é um momento bem diferente, assim, da vida de todo mundo, né? Então é bom, assim, entrar em contato com a rotina da Facom, mesmo que seja virtualmente, né? Então, como a professora Ivanise falou, a minha formação, né, a graduação é na UF, em Niterói, meu mestrado e meu doutorado na UFSC, lá em Santa Catarina. Eu tenho experiência em jornal impresso, mas a minha experiência maior profissional foi na comunicação digital da Petrobras. Isso, né, até que me levou aos meus temas de mestrado, de doutorado.
Então, a minha área de atuação é mesmo jornalismo digital, que obviamente inclui, né, toda a produção audiovisual. Então é isso, espero contribuir, assim, né, para essa discussão com relação ao podcast, né, que é um formato bem inovador e que está despontando aí como uma tendência também no jornalismo. Obrigada, Lívia. E agora, gente, para todo mundo conhecer melhor a Clara, seu sobrenome é difícil, Hellstab. Acertei? Clara é egressa, pronto, deixa eu ativar seu microfone aqui. Aí. Pronto, agora foi. Aí, egressa da Facom, e hoje está trabalhando é uma das editoras da Rádio Novelo, uma produtora que faz, entre outros podcasts, os podcasts da revista Piauí. Então, por isso que ela está aqui hoje à tarde, para conversar com a gente com esse olhar aí do profissional do mercado, né, nessa área dos podcasts. E fale um pouquinho aí de você, da sua trajetória, Clara. Então, o Hellstab você pode falar do jeito que você preferir. Ok. Eu me formei na Facom em 2016 e vim para São Paulo em 2018. Nesse meio tempo, eu aprendi a fazer podcasts e foi na Facom. No quarto semestre, eu fiz a oficina de radiojornalismo, né, com o Maurício. Gostei tanto que no semestre seguinte eu fui monitora da disciplina. E eu me apaixonei pela linguagem. Eu já tinha feito rádio. Meu primeiro estágio foi na Band News FM, aí, de Salvador. E quando eu saí da Facom, eu entrei na Rádio Metrópole. Então, o áudio sempre foi uma constante, né? E em 2018, eu participei do trainee do Estadão. E apesar de podcast ser uma coisa que já estava sendo super falada, ninguém sabia fazer, sabe? Todo mundo tinha se preocupado durante muito tempo a aprender a editar vídeo. Enfim, foi aquela coisa que estourou e não tinha quem pegasse a bomba, né? Então acabou sobrando para mim. E aí eu super me destaquei nesse sentido lá no Estadão, no nosso projeto especial, né? Que é meio com a formatura do trainee. Eu assinei todos os podcasts junto com uma colega. E assim que voltei para o Estadão, né, já como repórter, eles resolveram fazer uma editoria de podcasts. E literalmente na redação inteira só tinham 2 pessoas que sabiam fazer. Uma também a Grécia de rádio, que já é uma mulher bem mais velha, tem uns 50, 60. E eu. E aí acabou vindo tudo para cima de mim. Enfim. No Estadão, eu sou muito cara de pau e eu mandei um e-mail para Paula Scarpim, do Foro de Teresina, porque foi o primeiro podcast que eu escutei e pensei, nossa, isso é bom demais, eu quero fazer parte disso. E ela acabou topando me chamar para fazer uns freelas, então eu trabalhava no Estadão e freelava na Rádio Novelo. E eu fui gostando tanto do que eu estava fazendo na Rádio Novelo que eu pegava qualquer coisa que eles mandassem, assim. E acho que eles começaram a gostar também. E eu resolvi inverter. Aí hoje eu trabalho na Rádio Novelo, que faz os podcasts da Revista Piauí, da Revista 451, da Japan House, e faço um freela como podcast também para o Estadão. Legal, Clara. Bem-vinda mais uma vez, Lívia. É um prazer enorme ter vocês aqui conversando com a gente hoje à tarde. Só lembrando, pessoal, que quem quiser fazer perguntas, pode já ir comentando, fazendo perguntas aqui pelo chat, que eu vou passando para elas responderem, né? Aproveitem esse momento para tirar todas as suas dúvidas e perguntar tudo o que você quer saber sobre podcasts. Nessa primeira rodada, eu vou pedir para vocês comentarem um pouquinho, e aí eu vou pedir para a Lívia começar. Como e quando começou aí esse boom dos podcasts no Brasil e no mundo, Lívia? Então, eu acho que eu vou dar um pouquinho desse contexto, né? E depois a Clara pode falar sobre a experiência profissional dela, que está com a mão na massa, né? E também é interessante que as pessoas façam perguntas para que a gente possa interagir. Mas só para dar um contexto, então, eu vou falar um pouquinho sobre o surgimento, algumas características dos podcasts, dar alguns números de pesquisas recentes e apresentar alguns formatos, dar alguns exemplos. Até se vocês conhecerem podcasts de jornalismo que vocês gostam, que vocês acham bacanas, podem colocar aí no chat para a gente ir compartilhando referências, né? Que eu acho que é sempre bom.
Bem, a história dos podcasts, né, que é um formato, em grande parte, responsável por esse atual boom do áudio, né, que a professora Ivanise falou, é também a história de uma antiga mídia em evolução, que é o rádio, né? Talvez hoje seja fácil a gente falar isso, mas lá em 2005, a revista Wired chegou a publicar uma capa sugerindo o fim do rádio, mirando para quase a onipresença da internet, né? E hoje isso só potencializou. Só que, como em toda evolução, o rádio não morreu, mas ele teve que se adaptar, né? Migrando, por exemplo, seus conteúdos para a internet, e os podcasts despontaram, então, como esse novo formato. Aí, só abrindo um parêntese, né, para a gente mencionar essa readaptação do rádio. Não sei se vocês conhecem o canal da Rádio Jovem Pan no YouTube, que é um case de muito sucesso, eles têm mais de 2 milhões de inscritos, e é um exemplo, né, de uma rádio super tradicional que soube, então, se reinventar numa plataforma digital, como o YouTube. Eles filmam, né, gravam todo o estúdio lá de rádio deles, e as pessoas podem acessar os conteúdos quando quiserem. Então, a gente poderia descrever os podcasts, né, se a gente fosse fazer uma definição, né, como uma série periódica de arquivos em áudio digitais, em que é possível ouvir a qualquer momento, assinar e fazer download desses áudios. Durante esse estágio inicial dessa pandemia que a gente está vivendo, houve uma coisa muito interessante com relação ao consumo de podcasts. Esse consumo caiu no início, né, no estágio inicial da pandemia, porque justamente as pessoas estavam se readaptando. Não sei qual é o hábito que vocês têm de ouvir podcasts, né, mas muitos eram ouvidos, por exemplo, durante o deslocamento das pessoas para o trabalho, né, ou enquanto elas faziam exercícios físicos. Quando a gente entrou em quarentena, muita gente parou de fazer exatamente essas duas coisas, né? Uma pesquisa recente da Deezer, que foi feita em março, mostrou que agora, né, depois que as pessoas já se readaptaram, então já construíram novas rotinas em casa, o uso dos podcasts, então, passou para os aparelhos domésticos, como o Chromecast, que teve um aumento de 102% de uso no Brasil, o Xbox, que aumentou 60%, e o Amazon Alexa, que aumentou 20%. O Alexa são aqueles assistentes de voz, né, inteligentes. E o tipo de conteúdo que as pessoas ouvem nos podcasts também mudou, justamente por conta da nossa quarentena, né? Os podcasts de conteúdo infantil viram um aumento de consumo de 218%. Então, os pais loucos para dar alguma coisa para as crianças fazerem, né, ou ouvirem. Os de treinamento esportivo também cresceram 194%. As pessoas começaram a fazer exercício em casa, né? E os de meditação também cresceram 132%. E a tendência é que podcasts de culinária, de cultura, de condicionamento físico, né, também permaneçam em alta. Pelo menos enquanto durar a quarentena ou até depois dela, né? Tendo em vista que os nossos hábitos, eu acho que nunca mais vão ser os mesmos, né? Um outro estudo da agência Volt Data Lab, que foi divulgado no ano passado, mostrou que a produção de podcasts no Brasil disparou nos últimos 15 anos. E mantida essa tendência internacional, a gente lembra que os Estados Unidos, né, é um dos países que mais ouve podcasts no mundo, né? Deve continuar esse crescimento, então, nos próximos anos aqui no Brasil. A pesquisa deles mostrou que, no total, a produção dos 100 principais podcasts brasileiros cresceu 200 vezes desde 2005, chegando a mais de 3.400 episódios em 2018. Então, é bastante coisa, né? O podcast, ele desenvolveu uma estética própria e ele se diferencia do rádio de algumas maneiras, né? Então, a gente pode dizer que ele é mais interativo, ele é compartilhável, ele é assíncrono, reprodutível, pesquisável, customizável, hipertextual, não linear, convergente e on demand, né? Eu posso ouvir a hora que eu quiser. Claro que com essa evolução do rádio que eu tinha falado, né? Muitos conteúdos do rádio convencional também hoje estão disponíveis para quando a pessoa quiser ouvir, né?
Um outro estudo, que é o Digital News Report, que saiu bem recentemente da Universidade de Oxford, ouviu 80 mil pessoas em 40 países, incluindo o Brasil. Esse estudo apontou que a proporção de podcasts de notícias, né, e aí agora a gente vai falar especificamente sobre o de notícias, está crescendo significativamente em todos os países em que eles pesquisaram. O fato de os podcasts fornecerem mais profundidade e entendimento que outros tipos de mídia foi um destaque entre os entrevistados. Então, quem ouve podcasts de notícias fala, olha, eu ouço porque eu acho que eles têm mais profundidade, que eles fazem com que eu entenda melhor as notícias, né? Além disso, os podcasts são mais propensos a atrair audiências jovens, que é um público muito desafiador para o jornalismo, certo? São jovens entre 25 e 34 anos. E o Spotify é de longe a plataforma de distribuição mais utilizada. Aí agora eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre os podcasts como estratégia dentro do negócio jornalístico, né? A Clara falou um pouquinho, mas veículos jornalísticos como a Folha, como o Estadão, já têm editorias de podcasts, né? Tamanha a atenção que eles estão dando a esse tipo de mídia. O fato de terem anunciantes ou patrocínios também contribui para isso. Então, os podcasts eles estão sendo muito bem vistos nas redações porque eles são produtos que se pagam, né? E ter produtos que se pagam numa indústria em crise é algo muito importante, né? Então, saber que o café da manhã tem o patrocínio do Spotify ou tem o patrocínio de determinado anunciante é um alento para as redações e faz com que também cresça, né, o investimento. Assim como no rádio, um elemento de sucesso nos podcasts é o host, então o apresentador ou os apresentadores do podcast, né? Também vou dar como exemplo, né, o Café da Manhã, que é o podcast diário da Folha de São Paulo, né, a Magé Flores e o Rodrigo Vizeu, que agora até saiu, né, ele foi trabalhar no Spotify, mas muita gente ouvia o Café da Manhã por causa dos dois, né? A mesma coisa acontece com a Renata Lopretti no podcast O Assunto, né? Então, essa identificação com o apresentador é uma característica que define bastante os podcasts, né? Eles são produtos muito bons e muito eficazes para fidelizar a audiência e para criar nela um hábito de consumo, que são duas coisas também que são muito importantes dentro do jornalismo atual, né? Então, se eu quero fazer com que os meus leitores, né, nesse caso os meus ouvintes, sejam fiéis ao meu veículo, né, e tenham esse hábito de me ouvir sempre, né, então os podcasts são uma boa estratégia. O fato de a maioria das pessoas ouvir sozinha os podcasts, e aí é um hábito um pouquinho diferente do rádio, né? Que a gente pode ouvir no carro, né, com mais gente, ou até em casa, deixa o rádio ligado e um monte de gente ouve. Mas o podcast, claro que eu não estou generalizando, né? Cada um ouve de um jeito, mas a gente pode dizer que é um produto que a gente costuma consumir sozinho, né? Isso aumenta a proximidade entre o host e o ouvinte. O fato de existirem também inúmeros nichos para os quais um podcast pode ser feito, acho que a Clara também pode falar disso, porque a Rádio Novelo, né, produz podcasts de inúmeros nichos. Então, a gente tem podcasts de, sei lá, dietas veganas, podcast de notícias diárias, né? Então, são muitos os nichos para os quais os podcasts podem ser feitos. Isso também contribui para a gente pensar em variedade, né, e incluir os podcasts dentro da estratégia do jornalismo. Por fim, agora eu vou falar alguns exemplos, então, de podcasts de notícias, já tentando classificá-los em alguns tipos. Esses tipos, obviamente, não são caixinhas isoladas, né? Tem podcasts que tem mais de um tipo ali neles, mas eu acho que contribui para a gente entender um pouquinho mais. Então, quando a gente fala de podcasts de notícias, a gente tem, por exemplo, os boletins, que são resumos de notícias do dia ou notícias da semana, né? Como exemplo, a gente pode citar o Durma Com Essa, do Nexo Jornal. Não sei se vocês conhecem, né? Ele tem uns 8, 10 minutos, assim, mas dá um resumo das notícias do dia. Tem o Resumão também, que é do G1. Tem um que eu gosto bastante, que chama Em Quarentena, que é da Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que é de São Paulo.
Eles estão fazendo esse podcast, obviamente, durante a quarentena, eles dão um resumo das notícias daquele dia, e eles têm uma estratégia muito bacana de distribuição desse podcast, né? Eles distribuem via WhatsApp, porque, obviamente, eles querem alcançar as pessoas da periferia, né? E também via Instagram. Então, o que eles fazem? Eles põem no IGTV, põem uma imagem estática e sobem ali o arquivo em áudio. Né? Então, essa criatividade na hora de distribuir o podcast para que ele chegue e alcance um maior número de pessoas também é bem importante que se pense, né? Um outro tipo é o de notícias explicativas, né? Lembra lá da pesquisa do Digital News Report que eu falei, né? As pessoas buscam podcasts de notícias porque querem saber o que está acontecendo de maneira mais explicada, né? Esses podcasts, eles são focados nas notícias diárias e tentam explicar algumas delas em profundidade. Lá fora, a gente tem alguns exemplos bem famosos, né? A gente tem o Today in Focus, do The Guardian, e a gente tem também o The Daily, do The New York Times, que é talvez o podcast de notícias principal no mundo, né? Ele é um fenômeno em termos de downloads, né? De consumo. Né? Inclusive, essa semana, ontem, eles fizeram uma edição especial sobre o Brasil, falando o que aconteceu de errado no Brasil. Vale a pena ouvir, assim, porque tá muito boa a análise que eles fizeram sobre o governo Bolsonaro e, né, a gestão dessa crise toda. No fim, é um elogio ao SUS, o que é muito legal também. E aqui no Brasil, a gente pode, né, pensar, né, nesse tipo de conteúdo. O próprio Café da Manhã, da Folha, o Foro de Teresina, da revista Piauí, o Assunto da Globo. E, como eu sou recém-chegada em Salvador, né, eu fui pesquisar se havia podcasts aqui, né, e eu vi que o Correio tem um podcast que se chama O que a Bahia Quer Saber, que eu acho que se encaixa nesse de notícias explicativas. O Jornal à Tarde, pelo que eu vi, eles não têm podcasts, então, por favor, me corrijam. Eu sei que eles têm uma rádio, né? Então, talvez por isso não invistam muito, mas coloquem aí no chat se vocês souberem de algum que o Jornal à Tarde tenha. E se vocês conhecerem também mais algum aqui da Bahia, porque eu estou muito interessada em conhecer. O outro tipo é o de debate, que é como uma mesa redonda, em que convidados discutem um assunto com mediação de jornalistas. Um podcast muito famoso é o Mamilos, que é um dos mais ouvidos no Brasil, né, da Juliana e da Cris Bartes. São podcasts normalmente super longos, o Mamilos tem episódios de 2 horas, né? Esse tipo de podcast, por exemplo, há algumas críticas com relação a esse formato, porque parece muito uma mesa de bar, né? Então, às vezes pode ficar meio atropelado, né? Dependendo de quem conduz o debate. Mas é um podcast que faz um tipo de podcast que faz muito sucesso aqui no Brasil. E se bem produzido, dá certo, né? E o último são os podcasts atemporais e baseados em personagens, né? Que são conteúdos que as pessoas podem ouvir a qualquer momento e que utilizam bastante o storytelling, né? Uma narrativa mais produzida, né? Mais bem pensada. Ele tem menos espontaneidade, mas em compensação ele é mais bem pensado e planejado, né? Um exemplo lá de fora é um que eu gosto da BBC, que chama That Peter Crouch Podcast, que é basicamente uma conversa entre um jornalista esportivo e um jogador de futebol falando sobre a vida no esporte. Tem também o podcast Presidente da Semana, da Folha, o Histórias que Ninguém Te Conta, da Agência Pública, que também são alguns exemplos, né, desses podcasts mais atemporais, que contam histórias, né, que também são super interessantes. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode, né, depois conversar mais por meio das perguntas de vocês. E acho também que a Clara vai contribuir bastante aí com a experiência dela, colocando a mão na massa. Obrigada. Ai, que ótimo, Lívia. Você deu um panorama geral. Obrigada. Já fui escrevendo todas as suas sugestões aqui para o pessoal acompanhar aqui no chat. E já estão surgindo alguns aqui, a pessoas sugerindo. Mas vou passar para a Clara, então, responder basicamente essa mesma pergunta aí, Clara, sobre esse boom dos podcasts no Brasil, assim. Quando, como e por quê? Desde que me chamaram para essa conversa, eu tenho pensado muito nisso, né?
E é muito surreal que uma coisa que existe, tipo, é muito antigo. Tem podcasts que são antes dos anos 2000, sabe? E como é que isso não estourou antes, né? Aí, matutando, assim, eu acredito que sejam duas coisas, principalmente. A melhora na qualidade da internet e a possibilidade de você ter um player para aquilo no alcance da mão. Porque antes esses podcasts que eram mais de grito, assim, tipo o Nerdcast, que existe desde 2004, eles não sabiam onde hospedar, né? Então hospedava em site que tem RSS, né? Que é onde você hospeda o áudio, enfim. Não tinha essa facilidade. Você praticamente tinha que procurar. E você só poderia ouvir sentado no seu computador, sabe? Reservar um momento só para aquilo, quase como um ritual. E com o advento do Spotify e dos outros serviços de streaming, especificamente de áudio, já era, sabe? Eu acho que foi só, era a única coisa que precisava. É como se fosse o YouTube para os vídeos, né? Para transpor essa cultura de audiovisual, de clipes para a internet. Foi o que aconteceu com essa transposição da rádio em formato de podcast, né? Que talvez seja a evolução, a última evolução da rádio. Mas eu acho que com o jornalismo propriamente dito, logo depois que essas duas coisas, esses dois fatores aconteceram, né, que eu acho que é a melhora nos dados que você pode ter no celular e a existência desses serviços de streaming de áudio, a galera lá de fora começou a apostar pesado, né, de jornalismo. O New York Times, que lançou o The Daily, né, foi o precursor, assim, nesse sentido, no que diz respeito aos podcasts de áudio de jornalismo. E ele lançou também coisas especiais, tipo o Caliphate, enfim. E foram coisas que foram ganhando umas proporções assim bizarras. O Caliphate, que é um podcast documentário, né, em formato narrativo, ele chegou a concorrer ao Pulitzer, sabe? Então, vendo que lá fora estava dando super certo, não demorou de chegar aqui, né? E eu acho que qualquer pessoa que faz podcast hoje tem que agradecer e beijar os pés de Rodrigo Vizeu, por ter comprado não só a ideia do café da manhã, como a ideia do presidente da semana, né? Que foram dois formatos totalmente diferentes que a Folha lançou e acabou saindo na frente, mesmo o Estadão já tendo podcast há 4 anos antes. Eu acho que eles realmente abraçaram a cultura do podcast, porque é muito diferente a narrativa do rádio para a narrativa do podcast. Então, acho que eles foram os primeiros que pensaram, bora sentar e fazer isso direito. E aí, todo mundo está tentando correr atrás, né? Não à toa, todos os veículos têm o seu podcast diário de notícias, até o Correio da Bahia, que é nichado, né? Só na Bahia tem o diário, tem esse que a Lívia falou e tem o diário também. Eu acho que é uma mistura desses dois fatores. Legal, Clara. Muito obrigada aí pela sua análise, complementa aí um pouco do que a Lívia estava falando. Né? A partir do que vocês foram comentando, eu fiquei me perguntando, assim, fiquei pensando, né? Como que o jornalismo, ele se apropria disso, né? E acaba adaptando muitas vezes, né, o conteúdo de outras plataformas para essa linguagem do podcast, né, e que tem ligação também com os próprios hábitos de consumo desse conteúdo e tudo mais. Aí eu já posso iniciar aqui, eu tenho algumas perguntas a fazer, mas o pessoal já está participando. A Mi, eu não sei o nome dela, né, tá como Mi aqui. Conheci podcast com o Jovem Nerd. Acho bacana quando são específicos e ajudam a conhecer sobre algum tema num tom de conversa, e enquanto faço faxina, cozinho, né? Isso que eu estava comentando sobre como consumir, né? E Lívia falou também. Acredito que isso ajuda muito a ter temas acessíveis para pessoas de periferia, aos trabalhadores, por exemplo. Só precisa adaptar a linguagem. E aí ela pergunta, sabe se existe algum canal sobre pesquisas da UFBA, por exemplo? Olha, Mi, eu não sei se Clara ou Lívia conhecem, mas é bom que já deixa aqui. Tem uma prata da casa que chegou a fazer podcast. Diga. O grupo de pesquisa de Wilson Gomes, o INCPBD. Foi bem legal, acho que tem uns 2 anos isso.
Quando começou, eles já foram correndo atrás. Mas eu não sei se continuou, mas era bem interessante, era em formato mesa redonda. De podcast de pesquisa, eu só sei desse. E tem um episódio do Que a Bahia Quer Saber sobre a matéria do Correio da Bahia, que entrevistou os pesquisadores A1, né? Só esses dois que eu sei. Mas é uma coisa que, por exemplo, deve... Eu queria... A primeira data, né, que sugeriram para a conversa foi em julho. E eu queria muito falar dessa iniciativa do Instituto Serrapilheira, né, que eles estão pagando para as pessoas fazerem podcast científico. Então, seria a oportunidade perfeita para... E eu acho que é uma opção interessantíssima para deixar as pesquisas e esse mundo acadêmico mais próximo de todo mundo. Oh, bacana vocês comentarem isso, e a partir da provocação da Mi e do que vocês responderam, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... a gente pode pensar o podcast como um formato, né, ideal, não ideal, mas que tem ajudado aí a alavancar o jornalismo especializado, quando a gente fala dessas produções que são para nicho realmente? O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Principalmente por ser um produto que dá muito certo quando ele tem um público definido. Até a Clara estava falando sobre esse edital do Instituto Serrapilheira, a Rede Covida, a gente vai submeter, né? Agora termina dia 10 de julho, então ainda dá tempo, né? A gente vai submeter um projeto de podcast para divulgação científica, né? Então, acho que a primeira coisa é essa, assim, é tu definir um público, tu definir um nicho, né, e pensar em termos de necessidades, né, o que essas pessoas precisam ouvir, o que elas querem saber, né, claro que isso é para qualquer produto, mas pensando o podcast como algo que é muito próximo dessas pessoas, né, a gente estava falando, a Clara falou bastante de linguagem, e acho que a gente subestima o poder da linguagem. Né? A maneira como você fala qualquer coisa, em qualquer mídia, isso faz toda a diferença. Né? A Ivanise estava falando da newsletter do Farol Jornalismo, que eu edito junto com dois colegas lá do Rio Grande do Sul desde 2014. É um produto super nichado, né? Porque ele é feito para jornalistas, estudantes de jornalismo, acadêmicos, e que a gente buscou desde o início colocar um tom de conversa nessa newsletter. Né? Então, a linguagem, a maneira como você fala, eu acho que é um dos grandes... O tom de voz, né? É um dos grandes pontos assim, de sucesso dos podcasts. Parece algo simples, mas não é. É muito difícil você encontrar o tom de voz certo, né? Tem gente que acha, por exemplo, que falar com um jovem é falar internetês, né? Ficar falando galera o tempo inteiro. Não é simplesmente isso, né? Então, a maneira como você se comunica, a tua linguagem, eu acho que faz toda a diferença. Essa questão de linguagem nesse sentido me fez pensar aqui agora que o podcast vem também muito em contramão ao descrédito que o jornalismo tem, né? Porque eu acho que se você escuta o Café da Manhã, por exemplo, a Magê e o Maurício perguntando para um repórter como foi aquela apuração, sabe? É como se você estivesse numa mesa com eles e você não tem como você não acreditar no que está sendo dito, né? E ele conta bastidor, conta perrengue. Eu acho que isso é um diferencial bastante forte do podcast. Você se sente íntimo daquilo e, consequentemente, você passa a acreditar no que eles estão dizendo, sabe? Você fica imerso totalmente na história. Realmente, Clara, era uma questão que eu ia colocar para vocês, você já me deu o gancho. O quanto que esses podcasts de jornalismo, e aí a Lívia fez uma boa classificação dos formatos, digamos assim, que foram surgindo, mas especificamente sobre esse formato dos podcasts que fazem análises e interpretações do noticiário, elas têm na figura do jornalista ali, do apresentador, né? Primeiro esse carisma que gera e depois os convidados que eles chamam, os entrevistados, né? Quase sempre são jornalistas contando como foi o processo de apuração dessa matéria. Então é quase que eu fiquei pensando sobre isso, um reforço desse papel social do jornalista, um reforço
da credibilidade, olha, eu fiz, mas não basta apenas a pessoa acessar aquilo que foi publicado, é preciso que quem produziu esse material também tenha esse momento para falar sobre como aquilo foi feito, né? A gente é um comentário sobre o noticiário, mas também sobre o fazer jornalístico, né? E eu acho que é uma maneira de você valorizar, os podcasts valorizam muito o jornalista setorista, sabe? O que é especializado em determinado tema. Porque a gente sabe que é assim nas redações, né? Então, tem jornalistas que se debruçam, às vezes, anos numa mesma reportagem, né? Ou determinada editoria, e eles viram mesmo especialistas dentro daquele assunto. E, no final, o que a gente vê é o produto final, é a matéria, né? Mas a gente sabe muito pouco sobre os bastidores, sobre todo aquele processo de apuração. E no podcast, né, é uma maneira de você valorizar esses profissionais. Tô falando, Ivanise, eu lembrei num café da manhã que eu ouvi, que era sobre a Páscoa. E aí eu não vou lembrar o nome do repórter, mas era um repórter especializado em religião na Folha. Eu nem sabia que existia um repórter, né, especializado nisso. E ele deu uma aula, assim, foi um podcast interessantíssimo, falando sobre a Páscoa, sobre toda a tradição. E você via que ele realmente tinha conhecimento daquilo, assim, que era algo que ele com certeza estudou, que ele pesquisava muito, né? Ouvia muitas fontes sobre aquilo. Então, eu acho que é uma maneira de você valorizar esse profissional, esse jornalista que vira um expert mesmo naquele assunto e que pode falar com propriedade, não só sobre a sua apuração, mas sobre o tema, né? Sobre, enfim, sobre os perrengues que passa, né? Uma vez eu ouvi um também da Silvia Colombo, que ela estava na fronteira da Venezuela, e aí você pode, né? Existe espaço para mais informalidade, né? Para você contar mais detalhes, coisa que você dificilmente vai fazer num texto, né? Talvez num vídeo você faça, mas aí depende do propósito, né? Depende da maneira como ele vai ser editado. E num podcast você consegue fazer isso de maneira mais natural, né? Eu acho que ele te convida a essa informalidade. E é uma coisa muito doida, que eu acho que isso principalmente, essa informalidade, você se sente íntimo, né? No Foro de Teresina, por exemplo, você vai ouvir as cartas dos leitores, todas as cartas são assim, super carinhosas, e chamando sabe, pelo nome, fazendo as mesmas piadas. A piada do Java Porco virou uma grande piada interna entre todos eles. E eu acho que é um dos segredos do podcast. Eu acho que, sei lá, esse hábito da história oral, né, sempre teve presente. E eu acho que é isso, tá voltando com tudo. E uma coisa importante que eu esqueci de falar na apresentação é que quando a Lívia falou, eu falei assim, meu Deus, que pena que eu não posso interromper, poder dar uma estatística aqui que para mim é muito surpreendente. A retenção, quando você estava falando de patrocinadores, enfim, a retenção de um podcast é completamente bizarra. Ano passado a gente teve um evento aqui em São Paulo, o Spotify Summit, que reuniu vários podcasters, enfim, e teve uma fala que me marcou muito, que foi daquele youtuber, Primo Rico, sabe? Uhum. Ele tem um podcast agora, acho que é Primocast, não sei, e nos vídeos de YouTube dele, a retenção é de 8 minutos. Nos podcasts é de 45. Ele consegue prender. Então, a métrica no podcast não é a métrica de vídeo de YouTube, sabe? De views. Porque se você vir um pouquinho, né? Já contabiliza. No podcast, não. Cada download, a métrica é muito mais detalhada assim, nesse sentido. Então, os patrocinadores estão loucos, porque é uma coisa que você consegue prender a pessoa do começo até o final, sabe? Eu fiquei muito impressionada. 8 minutos versus 45, não é pouca coisa. E isso que você está falando, Clara, me lembrou mais uma vez aquilo que a gente já comentou aqui, né? Como nós consumimos este tipo de mídia, né? Então, é toda uma evolução dos formatos, né? O jornal impresso, a gente precisava ter que parar aquele momento, ter, às vezes, uma mesa para distribuir todo o jornal em cima, né? E aí você falando de como assistir os vídeos, né? E como ouvir o podcast. A gente consegue ouvir o podcast fazendo outras coisas, o que não acontece. E a maioria dos ouvintes de podcasts não escutam podcast, não dedicam sua atenção
Porque num vídeo você não pode fazer outra coisa, né? Você tem que ficar parado vendo um vídeo. Um podcast, a maioria das pessoas dizem que escutam em deslocamento para o trabalho ou em casa enquanto, sei lá, lava a louça, faz faxina. É isso, sabe? Você não precisa estar com a sua atenção presa. E atualmente, quem consegue prender a atenção numa só coisa? Eu tenho uma maior dificuldade de fazer isso. Então, eu acho que foram todas essas coisas que uma veio puxando a outra e virou essa bola de neve incrível, na minha opinião. Eu vou passar agora, a gente já tem várias questões chegando, tanto aqui pelo Zoom como lá no Facebook. E aí questões mais de dia a dia mesmo, né? E aí quem tiver a vontade para responder. A Marta Bezerra pergunta lá nos comentários do Facebook. O que não pode deixar de ter um podcast? Essa é uma pergunta traiçoeira. Porque, eu não sei, eu fico muito intrigada com, por exemplo, se você olhar a lista dos 10 podcasts mais escutados do Brasil, todos eles são muito diferentes entre si. Cada um fala sobre um tema diferente, tem uma duração diferente, é num formato diferente dentre todos esses formatos que Lívia falou. Sabe? Tem o podcast mais ouvido do Brasil, que é o Nerdcast, chega a ter 2h30, 3 horas, 4 horas, dependendo. E é o mais ouvido do Brasil. E, ao mesmo tempo, tem, sei lá, o Foro de Teresina, que é 40, 50 minutos falando sobre política sem parar. E também está entre os 10. E aí vem o Café da Manhã, que tem 20 minutos, 20, 30 minutos, sabe? É muito difícil falar o que não pode faltar. Mas, na minha impressão, o que não pode faltar é saber contar uma boa história. E, portanto, você tem que dominar aquele tema. Para mim, eu acho que só isso já garante pelo menos um podcast bom, sabe? É o mínimo. Você saber do que você está falando e saber contar uma história. Porque no dia a dia, se uma pessoa não sabe contar uma história, ela não te prende, né? Por que no podcast vai ser diferente? Eu acho que isso é fundamental, vem em primeiro lugar. Uma coisa que eu também destacaria é a qualidade técnica, que eu acho que a gente talvez não dê também a devida atenção, mas eu me lembro que no começo do Café da Manhã, da Folha, a qualidade técnica não era muito boa. Então, os áudios, quando os repórteres entravam, né, porque às vezes estava no telefone, ou enfim. E aí, aquilo me incomodava muito, assim, porque era uma quebra do som do estúdio e tal, dos apresentadores, e aí vinha o repórter com um som diferente, com uma qualidade ruim. Hoje eles não têm mais isso, hoje eles resolveram, né? Mas eu acho que isso interfere bastante, não só na percepção de qualidade, né? Mas até na maneira como você ouve, fica mais prazeroso, né? Se tem uma qualidade técnica melhor. Então, parece que é muito fácil você ligar o celular, né, e começar a gravar, mas essa parte da produção, eu acho que ela é muito importante para que ele seja ouvido, né? Porque o Nerdcast, por exemplo, apesar de ser um formato muito solto, né, improvisado, claro que eles têm um roteiro, mas né, é um formato mais solto, mas eles têm uma qualidade técnica também muito boa, né? Muito boa mesmo. Legal. E aí, agora uma outra questão que a Thaisa Oliveira fez lá no Facebook. Vocês acham que o podcast está roubando um espaço que era do rádio? Vocês já falaram um pouco sobre isso? Poderiam complementar? O que tu acha, Clara? Eu acho que não, porque são rituais completamente diferentes, né? Quem escuta podcast geralmente escuta, sei lá, no celular ou no computador. E se eu não estou enganada, até a última vez que eu trabalhei em rádio, os dados eram que o maior índice de ouvintes eram aqueles que passam muito tempo no carro, né? Não à toa, se você trabalha na rádio, todo taxista de Salvador sabe seu nome. Então, eu acho que não, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que é ser apocalíptico demais falar no fim de qualquer coisa, né? Porque as coisas estão sempre se reinventando. Nem por isso, o impresso, já tem 20 anos que o impresso ia acabar também, né? E tá aí. Eu acho que a questão é só se reinventar. E também eu acho que o consumo mudou muito, né? Por exemplo, eu costumo muito ouvir a Rádio Gaúcha, lá de Porto Alegre, né? Eu ouço na internet, eu ouço no computador, né? Mas eu estou ouvindo um rádio, então é um produto feito para o rádio, né? Pensado para o rádio, tem lá, né, a programação ao vivo só,
mas eu sei o horário, então eu ouço no meu computador, né? Eu sei, é o programa que eu gosto, são os apresentadores que eu gosto, mas é um outro timing, é uma outra linguagem, né? Enfim, é feito de uma maneira diferente, mas eu também acho que o rádio não vai acabar, assim, na verdade, na história da evolução das tecnologias, isso raramente acontece, né? Raramente é algo autofágico, assim, elas vão evoluindo mesmo. Às vezes é até um pêndulo, às vezes uma tecnologia parece que está morrendo e depois volta. Os discos de vinil estão aí para provar isso, né? Então volta sendo vintage, volta de uma outra maneira, mas volta, né? Então não acho mesmo que vai morrer. E a função social do rádio é enorme por causa do alcance dele, né? Exatamente, tem isso também. A gente acha que está todo mundo conectado, mas não tá. Não tá. Então, ele vai continuar tendo a função dele e a importância do rádio é enorme, né? Sempre o primeiro lugar que vai sair qualquer coisa vai ser na rádio, mesmo com o site. Se qualquer coisa acontece em Salvador, tenha certeza que a Band News já deu, entendeu? Antes do repórter digitar e parar para poder fazer o texto, é só chegar no microfone e você já alcança milhões de pessoas. Então, não vai acabar. A primeira mídia que trabalhou com essa noção de tempo real não foi a internet, foi o rádio, né? Exato. Nossa, que aula, maravilhoso. Eu fiquei pensando exatamente isso, que são propostas diferentes, né? O podcast de 2 horas, eu ouço em 4 etapas, 5 etapas, né? E a rádio é ao vivo, é outra configuração. Então tem espaço aí para todo mundo e pensando que a gente, os produtos estão sendo criados para nichos cada vez mais específicos, para hábitos de consumo cada vez mais específicos e possibilidades também, né, tecnológicas, de acesso e tudo mais. Então, hoje, a gente pensar, né, rádio continua tendo o seu espaço garantido por conta da sua democracia, né, a democracia que ele proporciona, de todo mundo poder acessar, de alguma forma. A gente tem mais uma pergunta aqui, essa é específica para Clara. O Galeno perguntou aqui no chat do Zoom. Gostaria de saber como é a sua rotina de criação e produção de podcasts e o que você acha mais legal? Reunião de pauta, edição? Varia muito, varia muito. No Estadão eu fazia mais roteiro, agora eu estou mais na parte de edição. E aí tem semanas que tem milhões de coisas para fazer e tem outras mais suaves. Então é bem difícil de determinar. Essa semana mesmo foi ao ar, tipo, quatro episódios de podcast. E eu participei. Então eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo? Mas tem semanas que só vai um episódio. Enfim, varia bastante. Mas o que eu mais tenho feito é a montagem mesmo. Eu recebo os arquivos gravados e o roteiro e vou fazendo a montagem. Demora pra caramba. O A Terra é Redonda, que é um podcast da revista Piauí, que eu monto inteiro, eu demoro 1 dia e meio para poder terminar a montagem. Um podcast de menos de 1 hora, tem 50, 45 minutos. Então é uma coisa muito, muito, muito trabalhosa. Não sei se respondeu. Respondeu e eu fiquei com outra curiosidade. Vocês estão trabalhando todos em home office? Todos em home office, desde o início. E é muito doido, porque agora a gente tem feito um papel de TI, né? Porque a gente manda o microfone para casa do entrevistado e aí tem que fazer todo o caminho, né? De ligar, testar, ensinar e enviar o arquivo pra gente, porque sempre fica um arquivo super pesado, né? Pela qualidade do áudio. Mas a gente tem feito tudo virtualmente. O que está sendo muito, muito legal. Eu tenho adorado. Está sendo uma experiência muito doida, porque você ficar ouvindo o que está acontecendo na casa de milhões de pessoas é muito doido. Já teve cachorro, já teve criança, eu acho que dá uma coisa mais família, assim, eu tenho me divertido bastante. Qual software de edição você usa, Clara? Na Novelo, eu tenho usado um que chama Pro Tools. Uhum. É pago? É pago. No Estadão, eu editava com o Sony Vegas. Tá. Mas dá Qual pra que tu preferes? Nossa, o Pro Tools é incrível. É porque é um programa que músico usa. Então, é aquela coisa muito certinha, sabe? Cirúrgica. Eu gosto muito. Mas dá pra brincar muito de edição no gratuito, que é o Audacity.
que é o que, Sim. o que são usados nos computadores da rádio da Facom. Dá pra brincar super. E tem vários tutoriais no YouTube. Eu aprendi sozinha. Inclusive, quando eu apliquei para Novelo, eu nunca tinha aberto o Pro Tools na minha vida. Eu sempre falo isso. Às vezes os alunos têm muita insegurança com relação às ferramentas, mas isso você aprende, né? Tem tutorial, tem mais cedo ou mais tarde, ainda mais quanto mais novas vão sendo as gerações, parece que já nasce sabendo essas coisas. Então, a ferramenta você pode dominar, mas você tem que ter o que dizer, né? Você tem que saber o que fazer com ela, né? Isso é mais difícil. Uhum. É o que eu acho também, Lívia, a gente pensar né, na linguagem, pensar no público, pensar que história eu vou contar e como eu vou contar. O resto, né, vai aprendendo no processo. A gente tem um comentário aqui da Tatiane. A Tatiane fez uma propaganda. Acabei de lançar o meu, chama Papo A3 Podcast, sobre autoconhecimento. Está no Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts. É um podcast de entrevista. E no Instagram, @papoa3pod. Viu, pessoal? Que é nossa colega fazendo a propaganda. Vocês têm alguma dica de como escolher um nome para um podcast? Nossa, não sei. Não sou muito criativa, não. Difícil essa, né? Vocês criaram novos podcasts ultimamente na Novelo. Como que foi esse processo de criação? A gente sempre opta pelo mais simples, né? A minha chefe, inclusive, tenta que seja só uma palavra, sempre. Mas nem sempre dá certo, né? A gente lançou uma essa semana que chama Jornadas. Só isso. Mas tem o Foro de Teresina, que é o carro-chefe da Novelo, que é um nomaço, assim. Foge a regra. Mas é super espirituoso, né? Eu não sei. Eu acho que escolher nome é uma coisa muito pessoal. Então, pessoal, por exemplo, a revista Piauí chama Piauí porque João Moreira Salles gosta de palavras que são formadas, na maioria, por vogal. Então, sabe, eu acho que é aquela coisa, espera vir o nome. E que foi uma grande jogada de marketing, né? Se chamar Piauí, enfim, toda a comunicação em torno do nome que foi criado depois é sensacional. Eu achei que era uma piada porque a revista parece muito com o New Yorker, né? Aí eu achei que fosse nesse sentido. Não vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro, vamos colocar Piauí. Uhum. Eu achava que era por isso, mas não, eu vi a entrevista dele falando que é por causa de vogais. Então, essa eu o não nome é uma coisa sabia. muito pessoal. Ele diz que é mais suave, fica mais suave o dizer de vogais. Que é por isso que as línguas para cá, para baixo, né, América Latina, etc., tem mais vogais do que as línguas lá de cima. Porque nós somos mais afetuosos. Ele diz que acha uma palavra afetuosa. Enfim, é muito pessoal. Bacana, bacana. E acho que se eu pudesse completar aqui a resposta, é que o nome tem que dizer o que é, né? O produto tem que dizer o que vai ser feito, ou o formato, ou a linguagem, por exemplo, o Foro de Teresina, né? É uma brincadeira com o Foro de São Paulo, né? E Teresina, pois Piauí. Enfim, é muito doido. Às vezes vem, né? Uma coisa genial, assim. Eu acho que quando é um veículo já conhecido, né? Talvez você possa brincar mais. Mas quando você está entrando no mercado, né? Você está testando, quer ser conhecido, quer ser até encontrado, né? Nos buscadores e tal. Talvez seja melhor fazer como a Ivanice está falando, né? Pensar exatamente sobre o que é, né? Porque aí você vai conseguir, as pessoas vão conseguir te encontrar melhor, né? Sei lá, eu talvez faria isso, assim, se fosse um veículo menor. Faz um exercício, fica falando para você mesmo esse nome como se você estivesse apresentando um podcast e vê se faz sentido. Se combina. O assunto, né, que é o podcast de Renata Lopresti, tem uma sacada maravilhosa, que é o assunto de hoje, né? É verdade. Então é isso, fala o nome, aí vê se combina. Que ótimo. Então, o pessoal está mandando ali nos comentários do Facebook. É bom que o vídeo, na nossa conversa, vai ficar lá no Facebook da Facom.
né? E com os comentários com várias dicas aqui de podcasts, mas eu vou Que ótimo. vou falar porque a gente fez essa pergunta aí de podcasts de pesquisa científica, né? A Thaisa Oliveira fala que tem o Dragões da Garagem. Eu nunca ouvi. É da onde? Ela só escreveu assim. Thaisa, se estiver acompanhando, depois você complementa, Fala, por então, favor. que explica. Curiosa. Ela fala que também tem o de notícias, tem o Panorama CBN, que é um resumo diário nessa pegada de fazer o resumão aí das notícias do dia. E tem também o item mais, que eu não gosto do nome porque é uma cacofonia, né? Do item mais, mas na verdade é item mais, que é o de Mona Lisa Perrone da CNN, também é diário, vai ao ar todo dia de manhã. É bom que a gente já vai atualizando nossas listas de podcast e já comenta dos nomes, né? Agora que veio essa pergunta. E a Marta Bezerra comenta lá no Face também que tem um projeto que ela gosta muito e recomenda, que chama podcast, né? Projeto Humanos. Nossa, Sim. É ele é maravilhoso. o sexto O mais Ivan, segundo uma pesquisa do ano passado. E é aquela coisa, é narrativo, né? Não deixa de ser total. mais narrativo. É storytelling. Ele fez sobre o caso Evandro, né? Foi maravilhoso. Inclusive, ele tá dando furos sobre esse caso depois da investigação do podcast, né? É muito doido. Belíssima sugestão. Verdade. Obrigada, Marta. Pessoal, eu queria perguntar agora para vocês sobre o que vocês acham desse espaço que o podcast começou a ocupar para ser o lugar da análise, né, da interpretação dos fatos, das notícias, do comentário. Porque hoje, muitas vezes, as pessoas, né, já estão informadas de alguma forma, ou pelas redes sociais, ou pelos sites noticiosos, ou pela televisão mesmo, ou pela rádio, né? E eu imagino, não cheguei a não busquei uma pesquisa mais aprofundada, talvez Lívia tenha esse dado, que a busca, a ida a um podcast não é mais tanto para se sentir informado, mas para ter um aprofundamento dessa informação, uma análise, um comentário. O que vocês acham digamos, desse momento aí, desse formato do podcast hoje? Eu acho que a gente recebe muita informação durante o dia, mas isso não quer dizer que a gente esteja bem informado, né? A gente tem muito... Bem, a gente jornalista, né? Porque nem todo mundo fica lendo notícia o dia inteiro, que nem a gente, né? Mas mesmo quem não é da área, tem contato, né? Na internet, abre lá o G1, vê no Twitter, nas redes sociais, né? Mas... nem sempre você consegue dar sentido àquelas informações, né? Nas redes sociais você recebe o que o algoritmo te diz, né? Não necessariamente é o que você precisa saber, né? Ou o que você tem que saber para ficar mais bem informado, né? Então eu acho que o podcast ele foge desse ritmo algoritmizado das redes sociais. Eu acho que isso também é uma coisa muito boa dele. Porque é a tua vontade, né? Você quer ali, agora eu vou ouvir esse podcast, é um podcast que eu gosto, eu costumo ouvir sempre, eu não vou esperar um algoritmo me mostrar ele, né? E ali eu vou conseguir dar sentido a todas aquelas informações. Eu tenho um amigo que é engenheiro e ele é super ouvinte do Durma Com Essa, do Nexo, e ele fala assim, cara, era isso que eu queria. Eu queria, antes de dormir, um podcast que me dissesse o que de mais importante, não fosse muito longo, porque eu tô com sono, e me dissesse o que de mais importante aconteceu naquele dia. Porque eu trabalhei o dia inteiro, eu não fiquei vendo notícia, eu não gosto de ver o Jornal Nacional, e esse podcast entrega isso para ele, né? Então, eu acho que é uma maneira de dar sentido, de como a Ivanise falou, né? Interpretar, analisar, né? Mostrar as consequências, entender um pouco mais. É claro que uma boa reportagem num site jornalístico também faz isso, uma boa reportagem num telejornal também faz isso, né? Só que o podcast tem as vantagens de você poder ouvir fazendo outra coisa, né? De você poder
consumir ele de uma maneira diferente. Exatamente. Eu acho que texto assusta, né, quando é grande. Se for uma matéria aprofundada ou matéria especial, você entra, você desce e vê que tem que descer bastante. Eu acho que Já assusta. deu preguiça, né? E é isso, o podcast dessa dinamizada, né? Você pode continuar a sua vida, você não tem que estar, é que nem na TV, você não tem que estar vidrado naquilo, né? Você ganha tempo, e tempo é um negócio que está muito em falta, né? Então, eu acho que é bem isso que Lívia falou, concordo total. E ouvindo vocês, eu fiquei pensando que, né, Lívia comentou, uma boa reportagem faz isso, né? Esses recortes, contextualiza, aprofunda, analisa. Mas eu penso que o podcast não faz reportagens. Me corrijam se eu estiver errada. Faz. Mas a gente, só para concluir, aí eu passo para você comentar isso, Clara. Mas eu imagino que muitas vezes as pessoas buscam o podcast porque eles querem também saber a opinião daquela pessoa que está ou apresentando ou sendo entrevistada, né? Não só apenas o comentário sobre o noticiário, mas a opinião daquele jornalista que é especialista em algo naquele tema, ou de um especialista mesmo, né? Fale sobre aquele tema. Claro. Não, tem reportagem. É um dos meus podcasts favoritos que eu fiz em reportagem. É muito legal. Chama Crianças que Leem. Eu fiz esse pro Estadão. Daquela repórter Renata Cafardo. Que ela viajou para os lugares onde o índice de alfabetização no Brasil, em escolas públicas, era melhor, para entender o que acontecia nas escolas. E foi todo em áudio. Eu acho que é uma nova possibilidade, né? É como um documentário. O próprio Projeto Humanos, né? O caso Evandro é uma grande reportagem, né? Ele dividiu em episódios, assim, né? Mas são esses que eu falei que são mais baseados em personagens, mais atemporais, que investem no storytelling, né? Aí eu posso ter reportagens. O próprio Presidente da Semana, eu não sei, mas dá pra gente chamar de uma reportagem ali, né? Porque tu tá contando uma história, tu ouve pessoas e tal. Total. Bacana. Ficou que essa questão da reportagem ficou mais evidente. Bom saber. Vocês nos atualizaram aqui. O que a gente pode perguntar? Para quem está estudando aí, fazendo faculdade, pensando em trabalhar com podcast, o que vocês acham que é importante a pessoa saber, ou estudar, ou se dedicar? Ouvir muito podcast, não só do que você gosta. Eu acho que é o principal. E também se jogar para tentar aprender sozinho, porque é aquela coisa, ninguém vai te ensinar total, né? Não sei se você já tem curso de podcast ou algo assim. Então, vai tentando aprender e vai testando. Bota, sei lá, seu amigo para ouvir, sua mãe para ouvir, e pergunta, e vai tentando, vai botando a mão na massa. Eu acho que é o principal, assim, você vai aprender na marra. E é uma coisa que tá dando muito certo, cara, muito certo mesmo. Ano passado a Novelo tinha 3 podcasts. Hoje tem 12 no ar, se não me engano, e mais, sei lá, 5, 6 que ainda não foram lançados. Então, uma coisa que realmente está precisando de mão de obra. No Estadão não tinha, gente. Tipo, 2 pessoas na redação de 300. Então, eu acho que é muito isso, é botar a mão na massa e tentar. Eu acho que o mais importante é a curiosidade. Porque o exemplo de Clara aqui, né? Ela teve curiosidade, ela se encantou pelo podcast, ela aprendeu a fazer e ela se destacou numa grande redação, né? Às vezes eu vejo os alunos muito acomodados, e eu acho que às vezes é um pouco culpa da gente, professor, assim, que fica só falando de crise, o jornalismo, e não tem dinheiro, e não sei o quê, as redações estão demitindo. Sim, isso tudo é verdade, né? Mas é verdade também que toda crise também tem oportunidade, né? E a gente está num momento de muita oportunidade que o digital oferece, muito mesmo. Então, às vezes, falta aquela pulguinha ali de curiosidade, sabe? Do aluno falar assim, tá, mas eu tenho esse monte de referência aqui de podcast, né? Essa coisa de ouvir, né? Então, eu quero ter muita referência, eu quero saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, eu vou ver o que está todo mundo fazendo. A partir daí, eu tenho certeza que vai surgir uma boa ideia.
né? Porque você começa a ouvir, você começa a entender os formatos, você começa a pesquisar outras coisas, né? Então, essa inquietação, essa curiosidade, eu acho que isso é fundamental para você ter uma boa ideia, para você até ousar em empreender, né? Em fazer alguma coisa por conta própria, né? Ou começar a fazer alguns freelas, ou de repente, né, ter sucesso dentro da redação do Estadão. Tenho certeza que Clara não imaginava isso quando tu começou a gostar de uma disciplina da Facom, né? Então, mas a vida é assim. Ela vai levando a gente, mas a gente também tem que ter curiosidade, a gente também tem que buscar, tem que procurar, né? E eu acho que talvez um pouco dessa pulguinha, dessa curiosidade, talvez falte, assim. Eu acho que a gente precisa de mais gente talentosa e curiosa com o mundo mesmo. E para quem está na Facom, tem a disciplina, né, de rádio. Lá você vai aprender pelo menos o básico de edição, e o básico de roteiro, e o básico de locução. Você pode pegar uma optativa, que sempre tem também de rádio, se quiser se aprofundar. Tem como pegar o básico, e aí você vai crescendo além, né? Dali para frente, né, minhas? Lívia estava comentando, e aí eu achei um dado interessante, a gente até conversou sobre isso essa semana, e aí você começou a falar, né, trazendo algumas informações aí de contexto, que eu acabei me surpreendendo no começo, mas depois com a explicação a gente entendeu, que é essa relação do podcast com esse momento de quarentena. Né? No primeiro momento, todos nós imaginamos, eu não sei se Clara tinha essa informação também, que no primeiro momento todo mundo está em casa, então agora, nossa, todo mundo está vendo Netflix sem parar e ouvindo podcast sem parar enquanto faz a faxina. E não, né? Mas parece que aí esses dados começaram a mudar, especialmente indo para podcasts mais especializados e podcasts que a gente né, voltados para crianças, ou temáticas que temáticas que começaram a fazer parte do dia a dia das pessoas em casa, né? Cozinhar, fazer exercício físico, né, espiritualidade, né? Aí a gente passando aí esse momento pós-pandemia, o que vocês acham que fica no caso dos podcasts? Bom, pode falar, Clara. Na parte de cá, fica a ideia de que é possível fazer as coisas de uma maneira mais econômica, eu diria. Porque a gente está fazendo tudo dentro de casa, está funcionando super bem, não está tendo que ir para estúdio, enfim. A produção está mais fácil, né? Porque agora a gente não se importa se tem que pegar uma fonte lá, sei lá, no Oiapoque, porque essa fonte não vai poder vir no estúdio de São Paulo falar, sabe? Eu acho que ficou esse aprendizado de que é possível fazer e fazer muito bem, mesmo sem estar presencialmente. E eu acho que essa noção também faz muita gente perceber que dá para fazer um podcast você mesmo, sabe, na sua casa. Então, eu acho que fica nessa parte de produção, o aprendizado fica nesse tópico específico. Mas Lívia pode vir com um panorama mais abrangente. Não, eu super concordo contigo. Eu estava vendo o Jornal Nacional essa semana, e aí tinha uma matéria em que passou ele estava por videoconferência, né, por, não sei, Skype, o Deltan Dallagnol, né, o procurador e tal. E a gravação dele totalmente travada, assim, totalmente, né? Ele não mexia a boca, estava congelado, mas o áudio estava bom. Então dava para entender o que ele estava falando. Eu falei, gente, o Jornal Nacional, sabe, não é um jornal ali local. O Jornal Nacional fez isso. Então eu acho que essa questão da produção, de você, né, até, sei lá, perdoar pequenas falhas técnicas, ou porque, nossa, antigamente isso era impensável, né? A qualidade do Jornal Nacional. Hoje você já pode colocar o Deltan Dallagnol congelado, desde que você consiga entender o que ele está falando, né? Então, essa parte da produção, com certeza, e essa coisa que tu falou, né? De saber que dá para fazer de uma maneira talvez mais artesanal até, né? Mas com uma qualidade também boa, né? O que a gente tem feito é pedir para o entrevistado gravar a sua parte por um celular, fazer a conferência pelo computador, ouvir com fone, etc., e gravar a parte dele pelo celular, e depois junta tudo.
e tem dado super certo, porque os gravadores, gente, tá cada dia melhor. Então, eu acho que vai ficar muito essa questão tecnológica da coisa. Em termos de conteúdo, eu acho que vai demorar, acho que durante muito tempo, assim, a gente ainda vai se interessar, assim, pelas coisas, porque muda o contexto, muda o conteúdo, né? Então, eu acho que mesmo podcasts que não eram de culinária, podcasts que não eram de exercício físico, que não eram de meditação, de saúde mental, eles de alguma forma tiveram que abordar isso, né? Essa vida em quarentena, o que as pessoas estão fazendo, né? Então, eu acho que a gente vivendo nesse novo normal, né? Isso ainda vai ser tema ainda que vai ter que estar nos podcasts de alguma maneira, né? Uhum. Bacana, bacana. E o pessoal que está nos acompanhando, tanto aqui no Zoom como no Facebook, aí várias dicas aí para quem está pensando em se aventurar pelo mundo dos podcasts, né? Pensar sobre o que fazer, né? E como, e com que linguagem, né? E como estruturar isso. E bom saber que até as questões técnicas podem ser resolvidas. A gente, né, percebendo que toda semana a gente consegue fazer um debate virtualmente aqui, Tá né, vendo? com pessoas que estão aí, né, em vários lugares do Brasil e tudo mais. Imagina isso, né, facilita aí a produção de conteúdo, né, como a Clara está falando, de como vocês encontraram soluções aí para resolver esse problema que foi apresentado. Eu queria perguntar uma coisa para a Clara, uma dúvida técnica mesmo. Tu falou que vocês mandam o microfone para o entrevistado, é isso? Depende do podcast. Tá. E O aí, Foro de como é que Teresina, por eles... exemplo, a gente envia o microfone com um Tá. gravador, né? Uhum. E E como é que aí, o entrevistado envia para você o arquivo? ou por cartão de memória, né, pelo Drive, ou manda um motoboy de volta. A gente tem Ah, mandado muita físico coisa por mesmo. log. A gente tem mandado muita Tá. coisa por log. Por exemplo, o Foro de Teresina. Toda quinta eu mando o gravador para o Fernando de Barros e Silva, que é o que mora aqui em São Paulo, e ele devolve para mim para poder hospedar e mandar para o pessoal do Rio de Janeiro, porque é novela no Rio de Janeiro. Então, Entendi. é feito dessa forma. Mas quando Tá. a gente não manda o gravador com microfone, é no próprio celular e envia via Drive. Ou Dropbox, Uhum. enfim, o WeTransfer. Porque é maior, né, o peso. É bem pesado. É bem pesado. Soluções, né? Soluções que vão sendo criadas aí diante dos desafios. Muito bacana, a gente ainda tem 10 minutinhos, queria fazer uma última rodada aí, que vocês pudessem falar se a gente não perguntou alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que chegou. Não, é isso mesmo. Vocês querem fazer um último comentário aí, abordar algum assunto que a gente não perguntou, que as pessoas que a gente deixou passar, ou que vocês se lembraram agora? Eu acho que, bem, pelo que eu estou percebendo, né, eu acho que aqui na Bahia a gente tem muita oportunidade para a criação de podcasts, né, que, nossa, a Bahia tem uma cultura gigante, né, tem tanta coisa, né, eu, por exemplo, E é eu sei extremamente que... sonora, né? Sim, exatamente. E assim, eu fiquei com vergonha de mim mesma, mas eu não sabia o que era o feriado de 2 de julho. Então, assim, é impressionante como as pessoas do Sudeste e do Sul não conhecem, né? Então, e o podcast ele tem um alcance, né? Desde que você entenda português, tu pode ouvir de qualquer lugar, né? Uhum. Então, eu acho que tem uma oportunidade mesmo de mercado, assim, de assuntos que sejam daqui, né, que tenham interesse, principalmente de cultura, eu acho que tem muito campo aí, e de jornalismo também, né, e jornalismo cultural e tal, que possa abordar essas coisas, porque eu acho que tem uma riqueza muito grande e inexplorada. É isso. E, pô, eu separei aqui para poder falar 4 oportunidades que estão abertas para podcasters ou aspirantes a podcasters. O Spotify Sound Up Brasil está com inscrições abertas para quem quer fazer podcast, principalmente negros e indígenas.
E aí eles vão oferecer capacitação para quem quer aprender a fazer podcast. O Google Podcast Creator está com uma oportunidade para quem já tem um podcast que vai estar indo ao ar, para poder financiar e fazer capacitações também. E tem os dois outros, que é o do Instituto Serrapilheira, que é para podcast de ciências, e o The Wicker está com uma inscrição aberta para áudios documentários. Então, tem gente pagando para que você faça isso, sabe? Você só precisa mandar e se inscrever e se jogar. Esse, inclusive, do Spotify Sound Up Brasil, eu recomendo demais, porque, ao contrário da maioria dos programas de trainee ou cursos que os jornalistas se inscrevem, eles pagam tudo. Então, se você é de Salvador, sabe, eles pagam tudo, tudo, tudo. Então, eu acho um super diferencial. Eu adoraria fazer esse curso do Spotify. Ó, legal aí, gente. Fica mais uma última dica aí da Clara. Vamos, né, encerrando, Suzana? Várias dicas, e eu acho interessante o depoimento aí da Clara. Me desculpe que no início falei Carla, desculpe, Clara, tá? Não sei se você percebeu, mas me chamou a atenção aqui depois. No Estadão, a minha coordenadora chamava Carla, então essa troca de letras está presente demais na minha vida, fique tranquilo. Eu imagino, como eu também, muita gente chama Silvana, Suzane, aí a gente tem sempre que lembrar que é Suzana, mas eu não gosto de realmente falar o nome errado ou escrever de maneira incorreta o nome das pessoas, tá? E foi muito bom, então, aí você poder nos contar um pouco desse processo mesmo de produção, né, dos podcasts e como você está se revelando aí um especialista mesmo, né, nessa área, e que bom que aí várias pessoas também aqui perguntando com interesse de produzir podcast. É muito bom essas iniciativas aí finais que você citou, que estão com editais abertos, chamadas, né? É bem interessante. E aí você falava também de um formato, né, que eu tenho visto também como iniciativas de algumas organizações jornalísticas que possuem, por exemplo, labs de inovação, como a RTVE, que é a TV pública da Espanha. Eles fazem bem interessantes também aquilo que seriam os webdocs, são documentários em podcast, muitíssimo interessantes, de uma riqueza assim, material jornalístico, investigativo, muito bom. Desde, se não me engano, 2018, que eu vi uma peça que eles produziram, com uma correspondente internacional da própria TVE, na faixa de Gaza, mostrando o dia a dia, como é que são os jovens, o acesso deles à universidade, e assim, riquíssimo. Um formato ali, algo assim, muito inovador, eu achei, no tratamento, né, desse material. Mas, enfim, é um tema que a todos nós aqui interessa bastante, como já se percebeu, né? A Lívia trouxe aí vários dados também importantes, a Ivanise nessa mediação, e eu fico contente de ver aí várias pessoas participando. Aqui conosco também vi a Joana Oliveira, aqui também ex-aluna, grata por sua participação. Que bom! Então, Joana, qualquer hora dessa também você pode participar com a gente do Em Casa com a Facom, com a sua experiência, né? Que tem também aí Joana trabalhou no País Espanha. Super nome. Isso, eu sei disso. Joana foi aluna também, foi minha aluna, trabalhou conosco num projeto no início, ela era bolsista de iniciação científica, PIBIC, depois ela foi para a Espanha, enfim. Foi para o país, voltou, está aqui no país, né? Aqui no Brasil, muito bom. Um beijo, e eu agradeço a todas e todos vocês, aí alguns que eu conheço, identifico, outros não, tá? Alunos da Facom e também muita gente externa, é muito bom para nós que vocês participem desse projeto. Eu quero lembrar que nós estamos com esse projeto de extensão, tem outros pela UFBA, porque nesse momento nós ainda estamos com o nosso calendário acadêmico suspenso desde 18 de maio, que o Conselho Universitário, né, deliberou por essa suspensão em função da pandemia. Então, nós não estamos com aulas, efetivamente, nesse momento. Temos aí algumas atividades de extensão, de pesquisa funcionando,
E como bem lembrou Lívia também, tem outras iniciativas, ela falou da Rede Covida, que é uma iniciativa da UFBA com o SIDAX Fiocruz, e tem outras iniciativas. Certamente a gente vai ter aí para esse próximo semestre, segundo semestre desse ano civil, né? Lá para agosto, a gente certamente já vai ter algumas atividades mesmo aí retomando de aula, mas isso é o Conselho Universitário quem vai dizer. Tá? Eu só lembrei aqui porque tem pessoas de fora para entender um pouquinho como nós estamos nesse momento, nessa dinâmica, e esse projeto Em Casa com a Facom justamente surgiu nesse período e que está sendo bastante gratificante. Vocês podem acompanhar os conteúdos que têm sido produzidos e divulgados em várias rodas de conversa. Todos os vídeos estão disponíveis lá no YouTube e também no próprio site da Facom. Na página específica do Em Casa com a Facom, vocês encontram. Tá bom? Muitíssimo obrigada, boa sorte para vocês, bom fim de semana e acompanhe os próximos. Teremos mais. Obrigada, Suzana. E encerramos por hoje. Fiquem atentos aí na nossa programação, nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgando aí as próximas rodas que acontecem todas as sextas-feiras à tarde. Muito obrigada e muito legal pela participação, todo mundo dizendo tchau aqui para as nossas convidadas. Um abraço, Lívia, abraço, Clara, nos vemos em outras oportunidades. Sim, tchau, beijo.